Sejam muito bem-vindos, você que está aí conectado no Super Cinema, é fã não só do cinema, mas de toda a questão que envolve a produção audiovisual. Meu nome é Lilian Vieira, eu estou muito feliz de estar aqui mais um momento, o segundo episódio do Mulheres no Audiovisual. Nós pensamos em cada semana, cada segunda-feira, que é o dia em que a gente vai se encontrar, trazer um assunto diferente, mulheres que estão promovendo aí o audiovisual para que a gente conheça de verdade o que nós, mulheres, estamos fazendo, né, produzindo no audiovisual. E hoje eu tenho uma convidada especial, ela também foi super linda quando eu fiz o convite, prontamente atendeu aí ao nosso convite. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre roteiro. A nossa convidada vai contar um pouquinho da trajetória dela, o quanto ela já entende, tão novinha, mas entende tanto do assunto, e vai compartilhar conosco, porque o quadro a gente vai chamar hoje Mulher Ensina, porque também sabe fazer. Então, eu vou chamar aqui Carolina Café, ela já está ligada aqui com a gente, está chegando. Olá, boa noite, tudo bom, Lilian? Seja bem-vinda, Carol. Vou te chamar de Carol, porque a gente já ficou... Claro. Né? Então, é um prazer, viu, Carol? Muito obrigada por sua disponibilidade em falar aqui conosco, em contar o que você tem feito de lindo, compartilhar essa história, o seu amor pela criação de coisas lindas no audiovisual e, principalmente, né, a sua expertise, o seu know-how, compartilhar um pouco com a gente disso. É super rapidinho, a gente vai ficar com vontade de fazer um repeteco, mas a gente tem sua agenda e marca e você volta com mais calma. Carol, fala pra gente, apresenta você, conta um pouquinho da sua história, o que você já fez e faz, e aí a gente entra no assunto de hoje. Tá bom, obrigada, Lilian, primeiro de tudo, acho super importante canais como esse, né, para a gente poder realmente revelar as mulheres atrás das câmeras, porque é muito difícil, a gente sabe, né, todo mundo tá no audiovisual, mulheres sabem, passamos diariamente, né, assim, desafios e, enfim, é uma batalha, então acho muito importante mesmo, boa sorte no seu canal, nas próximas, acompanharei aí. Eu recentemente tenho tentado compor minhas equipes cada vez mais com mulheres, sempre trabalhei também, mesmo que sendo mulher, né, diretora, muito acostumada a trabalhar com homens, fotógrafos, homens que captam som, homens, né, e recentemente eu tenho tentado quebrar esse vício que a gente também reproduz, né, porque a gente sabe que machismo, essas questões também, todos nós participamos, né, reproduzimos querendo ou não, então acho super legal, obrigada mesmo pelo convite. Bom, vou falar rapidamente aqui minha trajetória, ela é meio doida, né, ela começa nas ciências sociais, né, então a minha primeira formação é como cientista social, mas desde o começo eu sempre fui muito conectada com arte, sempre fui muito ligada com arte, então, mesmo no comecinho da minha graduação, eu já percebi que eu ia para a área de comunicação. E aí, por muito tempo, eu trabalhei na antropologia visual. Por muitos anos, eu fui antropóloga visual, trabalhei em ONGs, fiz muitos projetos audiovisuais a partir da antropologia visual. Então, o audiovisual ele nasceu para mim, minha relação com o audiovisual nasceu dentro da academia, né? E o audiovisual, ele sempre foi para mim, nesse comecinho, como um instrumento de pesquisa, né? Então, usava o audiovisual para poder entender culturas, para aprender a entender realidades diferentes da minha, né? Então, comecei a dirigir muito nova, assim, com 23 anos eu consegui o meu primeiro edital, e fui fazer um trabalho sobre arte e periferia, né, na Zona Leste, enfim, e a antropologia visual me levou para o Brasil, assim, né, para as periferias, para o mundo, então foi uma experiência muito rica. E aí, em determinado ponto da minha trajetória, eu fiquei com vontade de explorar um pouco mais a linguagem do audiovisual, do cinema, e aí entrar num cinema mais comercial. Quando eu falo mais comercial, não estou falando de publicidade, estou falando de um cinema, de um filme, de um documentário para cinema, de um documentário para TV, e também, né, branding content, que são esses documentários mais voltados para publicidade.
um pouco instigada por essas técnicas, por esse formato, por projetos de maior orçamento, né, com mais dinheiro, para poder fazer coisas mais elaboradas, mais bonitas, e aí eu fui mergulhar mesmo no cinema, né, eu fui morar em Nova York, acabei fazendo um curso lá de pós-graduação, eu já tinha estudado em Buenos Aires já antes também, no cinema, eram cursos mais curtos, mas aí em Nova York eu mergulhei mesmo, e aí eu fui totalmente despretensiosa, assim, não tinha a menor... Quando eu fui para Nova York, eu nem estava pensando em estudar, assim, e aí aconteceu, meio porque, sei lá, fiquei apaixonada pela cidade, queria achar um pretexto de ter um visto, assim. E aí foi incrível, foi muito surpreendente, né, porque nos Estados Unidos eles têm uma indústria do audiovisual, né, eles têm uma escola muito antiga, então eu aprendi técnicas que eu não conhecia, né, roteiro no audiovisual, imagina, roteiro para documentário, para uma antropóloga visual, era uma coisa completamente impensável, e isso transformou muito o meu trabalho, né, assim, muito, foram ferramentas e técnicas que transformaram radicalmente o meu trabalho, foi muito incrível a experiência lá, e eu acabei trabalhando lá um tempo também, e por muito tempo fiquei nesse documentário mais comercial, explorando várias coisas, assim, de todos os tipos de formatos, assim, né, de documentário, making off, videoclipe, webséries, séries para TV, filme para cinema, fui para vários lugares. Sempre com essa pegada social, sempre com esse olhar muito conectado, né, com as questões sociais, políticas e culturais, por causa dessa minha bagagem na antropologia, nas ciências sociais. E recentemente eu tenho começado a embarcar em projetos mais autorais, isso coisas que estão nascendo aí, assim, principalmente nesse ano passado, um pouco num resgate aí dos meus interesses mais pessoais, mais da antropologia, e também com tudo que está acontecendo no Brasil, né, no país, eu acho que eu estou um pouco me cobrando a fazer também filmes para além do comercial, né, filmes que realmente representem a minha visão e que dê conta, né, talvez da angústia, né, até perante esse Brasil, né, todas as coisas que têm acontecido, assim, então é um pouco isso, assim, minha trajetória, onde eu me encontro agora. É legal pensar que você nem imaginava que estaria vivendo isso quando foi buscar sua primeira formação, e aí passeou para todas essas outras experiências que você teve, trouxe a bagagem, óbvio, como todo profissional, filtrou aquilo que ia, mas voltou para aquilo que era a sua origem, voltou para aquilo que é o que estava dentro de você, e você ia fazer sempre, né? Eu acho interessante, sempre aberta, foi buscar, foi aprender, foi testar outras coisas, mas sempre fiel àquilo que sempre estava dentro do seu coração para produzir, né? Que são esses projetos. Você também atua como... você está ensinando também, né? Professora no Instituto de Cinema. Tem Sim. Também a roteiro lá, ensina roteiro, especificamente... o meu curso, ele chama... a gente fala do desenvolvimento, na verdade, de projetos, né, que envolve roteiro, mas envolve desenvolver o projeto nessa parte de pré-produção, assim, né, antes de filmar. Mas já dei cursos também que englobam também produção e também pós-produção, mas o que eu tenho me agarrado mais, assim, nesse lugar docente é essa parte da pré, assim, que é onde eu adoro ajudar, adoro facilitar e poder compartilhar, né, essas ferramentas, assim, com as pessoas, e ver as pessoas descobrindo seus filmes, porque acho que tem um tanto dessa prática de dar aula e de atuar também, né, com documentário, documentário, uma das grandes belezas, assim, né, dessa arte é que é quase como um trabalho de arqueologia, assim, sabe? Você vai descobrindo o filme, né? Então, esse curso de desenvolvimento dos projetos é um pouco isso, assim, é muito legal ver as pessoas descobrindo o próprio filme que quer contar. E, de certa forma, o filme também descobre as pessoas, né, assim, sei lá, é um privilégio, assim, da aula, acho muito legal, acho uma delícia, assim, esse espaço, tenho gostado cada vez mais, assim. Surgem dali, né, os projetos inúmeros que surgem dali, eu imagino mesmo, deva ser um momento bem legal. Quando eu falei com você sobre o assunto, né, eu li um pouquinho sobre o que você estava realizando e propus, eu lembro de uma frase que você falou a princípio na nossa conversa, você falou, eu acho muito legal, gosto muito da ênfase, até porque
documentário é filme, e a gente precisa falar da narrativa com relação a esse documentário, porque ainda você falou, às vezes as pessoas falam assim, mas é filme ou é documentário? Né? E eu falei, pronto, tá aí, a gente pode embarcar nessa questão de contar, né, compartilhar com as pessoas que estão aqui ou vão nos assistir depois, e eu queria te perguntar, então, assim, para a gente começar no assunto. A gente sabe que aqui a gente usa bastante esse termo documentário, tem também escolas e lugares que chamam de filmes de não ficção, né? O que tem, o que difere essa questão com relação ao filme que a gente conhece, que a maioria que não trabalha, que não tem acesso, o leigo, sabe? O que é a diferenciação de uma ficção para o documentário ou não ficção? Eu fui estudar um pouco, né? Porque ia estar da Carol, professora, falando disso com uma bagagem incrível. Eu vi até teorias dizendo, né? Não existem regras para você fazer, não existe regra. O filme está aqui no coração, o filme está do dia a dia que a gente vive, mas existem princípios básicos, os quais nós temos que ser fiéis ali, justamente para preservar e apresentar essa narrativa lógica, né? Funcional. Qual que é essa diferença aí? Que até coloquei aqui para a gente falar também a diferença de uma reportagem jornalística, biográfica. Fala um pouquinho dessa diferenciação, Carol. Claro. Nossa, esse é um debate super polêmico, complexo, antigo, a diferença de ficção e documentário. Tem gente que diz que não tem diferença, tem gente que diz que tem alguns filmes de ficção que são mais documentários do que muitos documentários, enfim, então... Mas, basicamente, assim, os documentários, eles não trabalham com atores reais, né, assim, mas também tem documentários que exploram essa fronteira. Então, a paleta de cores é muito grande, assim, né, é difícil colocar radicais, assim, você tem filmes que são mais totalmente cinema de observação, por exemplo, aqueles documentários que não interferem muito na realidade, e como se fosse uma câmera de vigilância, assim, tem filmes que já lançam mão de dispositivos, né, para poder extrair algumas informações, extrair verdades, que são o que a gente chama de experimentos sociais, né, tipo Big Brother Brasil, sei lá, você coloca todo mundo numa casa e vê o que acontece, você segue uma família, você põe uma família de um país dentro de outro e vê o que acontece, né, então você tem esses dispositivos que a gente chama, até os documentários mais imersivos, né, que é um filme sobre você, é um filme sobre a sua biografia. Eu gosto muito de brincar com a analogia do lago, assim, né, de pensar que o documentário tem muitas vertentes, né, mas eu gosto de brincar com essa analogia do lago, que é como você tem 3 formas grandes, assim, de pensar no documentário. Você está olhando o lago, então você está observando o lago, você está lançando uma pedrinha no lago e vendo o que acontece, que é a ideia dos dispositivos, ou você está mergulhada nesse lago, né? Você está dentro de uma experiência e contando de uma forma subjetiva aquilo. E, assim, e acho muito legal você trazer a coisa da reportagem, porque sempre quando eu começo a dar aula nos meus cursos, eu adoro essas primeiras aulas, porque realmente quebro com todas as preconcepções das pessoas sobre documentário, que são muito enraizadas, muito arraigadas, assim, nessa ideia do jornalismo, né? Documentário naquele lugar do factual, de que são dessas informações, a verdade objetiva, um compromisso absoluto com a verdade universal. E eu tento quebrar muito isso, né? Porque o documentário fílmico, né, diferente de um vídeo jornalístico ou de um vídeo acadêmico, por exemplo, o documentário fílmico, ele tem um tanto do autor, né, de uma verdade subjetiva também, de uma interpretação dos fatos, né, e é um pouco mais honesto também nesse sentido, né, porque a gente não consegue aprender toda a realidade, a gente não consegue botar tudo dentro de uma caixa, né, eu até falo um pouco dessa diferença entre o real e a realidade, né, o real é aquilo que é, e a realidade é a percepção das pessoas sobre o real. Então, a gente sempre faz um recorte, a gente tem um ponto de vista, a gente tem limites, né? A gente tem... quando a gente vai fazer um filme, a gente sempre tem que escolher um frame, então o próprio enquadramento deixa coisas de fora. Então, a gente está sempre fazendo escolhas. De certa forma, a gente está sempre manipulando a realidade de alguma forma, né?
E é importante manipular. Eu até fico brincando um pouco com esse termo, que é super polêmico, e eu gosto de polemizar. Exatamente. Porque... Então, não é documentário, não é um documento jornalístico, não é um fato real, é uma opinião, é uma visão daquela realidade, né, que está sendo... Exatamente. Em inglês tem uma expressão que fala shaping reality, né, que na verdade o real ele é só a matéria-prima para a gente poder moldar e contar uma história. E é importante, porque tem muita coisa na realidade que a gente não consegue mostrar observando. Por exemplo, um sentimento humano. O sentimento humano é uma informação subjetiva. Como é que a gente vai contar uma tristeza? Como é que a gente vai contar uma felicidade, uma alegria, se a gente não usar os dispositivos cinematográficos, como cor, luz, trilha sonora? A gente precisa desses recursos para poder contar uma história, né? Então, eles são, na verdade, alicerces, né? Não é que a gente está mentindo, a gente está usando alguns artifícios para poder contar uma verdade que está para além dos olhos, para além daquele primeiro layer, né? Uhum. Então, acho que essa é uma das principais diferenças, eu acho, de um filme documentário ou de uma reportagem jornalística, né? Num filme a gente tem essa relação mais confessa de autoria, né, de que é um autor, né, um diretor, ou um roteirista, ou uma equipe, que tem uma visão, uma interpretação sobre a realidade, né, então um A que fala com o B, que produz um C, que é uma terceira coisa, que é o filme, né, que é uma junção entre a realidade e a interpretação da realidade, e ainda tem uma quarta coisa, que é o espectador, que também vai completar aquilo da sua forma, né, e fazer aquilo tudo ter um sentido. Então, eu fico brincando que sexta-feira à noite, quando você vai ver um filme, você vai para o cinema, você quer ver um filme, né? Você não quer ver um noticiário. E a gente já tem muita informação, né? Então, acho que a função um pouco do documentarista, né, é poder reunir essas informações e dar um sentido para elas, né? Interpretar essas informações, dar um significado para elas, né? Passar uma experiência. Uma experiência não é um fato objetivo. Então, acho que são um pouco essas as diferenças, assim, por cima, assim, né? Que a gente pode... mais uma vez, né, aquilo que acho que eu comecei dizendo, não existem regras, existem princípios, os quais uma narrativa pode trazer, e é exatamente isso, eu quero contar algo, eu tenho uma visão daquilo, e você tem como espectador liberdade para fazer, para entender, para ver como, para concordar com a minha visão, para discordar da minha visão, inclusive. Está aí a grandeza de sermos livres, né? De poder fazer e entender como a gente quiser. Eu acho que além de liberdade, também é menos hipócrita, sabe? Porque eu acho que tem uma coisa da verdade, assim, do jornalismo, que é até meio pretensioso, como se a gente fosse capaz, né, de representar a verdade única, né, e acho que uma hora que a gente entende que a gente não tem esse poder, né, de que tudo passa por uma interpretação, então acho que além de livre, acho que é mais coerente também, sabe, é uma relação mais honesta, eu acho, também com a realidade. Deixa eu falar um oi aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Gabi já entrou também. Rui também está aqui, Rui Hortêncio. Sejam bem-vindos aqui no canal e a gente está super feliz de ter vocês aqui acompanhando a nossa conversa e aprendendo um pouquinho mais com a Carolina Café, essa bagagem incrível aí que vai falar, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essa questão do documentário, né? A gente falou agora como formador de opinião, de quem conta a história, né? E como esse cuidado que você falou agora, né? De cuidar com essa questão ética mesmo, de contar as coisas muito real, elas são, existe uma realidade, mas existe uma forma como que eu estou vendo, né? Se ficar claro para todo mundo envolvido no processo, inclusive para quem assiste isso, e é uma das propostas que a gente tem de quanto mais falar, as pessoas se sentem mais à vontade até para ver o produto do documentário, porque tem essa coisa mesmo, né? Eu quero ver um filme, não um documentário. Não, você está cansado de jornal. Existem documentários incríveis que podem cuidar da narrativa de uma forma incrível e te mostrar coisas que você não ia ver da realidade, né? Então, acho que é a coisa mais
Delícia, gosto bastante também. Fala um pouquinho como que funciona a escolha dessas questões de recorte, de você, diante de um macro, como é que você consegue fazer isso, buscar aquilo que você quer contar de verdade nesse filme documentário, Carol? Sim. Eu acho muito legal, só para voltar um pouquinho, você falou sobre a ética, né, e aí, só para, acho que encerrar essa questão que eu provoquei aqui da manipulação, né, que, enfim, mas eu acho que um compromisso ético que é importante, que eu sempre falo, insisto isso no desenvolvimento dos projetos, é que essa criação, né, que é uma dialética entre a minha interpretação com a realidade, quanto mais próxima ela está e mais íntima ela está, a gente tem documentários mais não mais verdadeiros, mas mais integrados e menos superficiais e menos estereotipados. Então, acho que é muito importante a gente ter em vista esse processo do desenvolvimento dos projetos documentários, que eles sejam realmente integrados ali com o lugar, porque eu já passei por situações de ver alguns trabalhos documentários, e eu mesma já me vi em condições de ter que fazer isso, em trabalhos de publicidade, que são muito rápidos, de cair de paraquedas num lugar e ter que contar uma história sobre pessoas que eu mal conheço, e isso é muito delicado, né, porque são a vida das pessoas, são a imagem das pessoas. Então, eu sempre exijo, né, assim, cada vez mais esse tempo desse contato, né, para a gente não, como autor, como diretor, não sobrepor uma leitura forçada em cima da realidade e muitas vezes reduzir as pessoas e reduzir as histórias e não abordar de uma forma mais complexa, né, as pessoas, as histórias. Então, eu acho muito importante esse processo de pré-produção, esse processo de desenvolvimento antes da filmagem. Essa fase faz parte da pesquisa, né, Carolina? Esse momento todo de você entender qual é a realidade que você vai contar. Né? E aí você fala do cuidado, da forma ética de tratar disso, tratar de uma forma não jornalística, simplesmente de fato, cuidar para que aquilo chegue de uma forma mais verossímil, mas cuidado em observar qual a verossimilhança que você vai trazer ali naquela tela, né? É a pesquisa também que te ajuda nesse momento. Sim, muito, muito, muito. Acho que a pesquisa é fundamental. Uma pesquisa no território. Porque às vezes as pessoas ficam fazendo muito pesquisa no papel, na internet, e quando chega lá é outra coisa, muitas vezes. Então é muito importante ter essa presença mesmo com as pessoas, no lugar, né? Eu lembro que em Nova York, quando eu comecei a fazer filme lá, é muito comum eles fazerem um roteiro e essa produção à distância, e aí só depois vai fazer o que a gente chama de casting, né? Então, primeiro tem a história e depois vai meio que caçar os personagens para serem protagonistas de uma história que eu já criei no papel. E quando eu cheguei lá para aquilo foi uma loucura, porque eu era, imagina, antropóloga visual, né, que é totalmente louco para mim, por ter que pensar numa história antes de conhecer os personagens, né? E aí era muito engraçado, porque muitas vezes eu tinha as histórias na cabeça e quando eu chegava lá não era aquilo, né, que eu tinha pensado em fazer. E aí isso que é muito bonito, depois eu fui entendendo que, na verdade, o importante é ter um equilíbrio, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo, sobre o roteiro, entre o seu projeto, né, entre aquilo que você pensa, o que você quer fazer, e a realidade, porque o tempo todo a realidade vai estar te desafiando ali, e eu acho que é uma das habilidades do documentarista, é encontrar esse equilíbrio entre ter o projeto como âncora, né, ter o roteiro, ter a sua criatividade, ter a sua ponto de vista ali, mas também escutar o que também, né? Escutar o que a realidade está querendo te contar, que às vezes é diferente daquilo que você planejou, né? Então, eu sempre brinco com a analogia do jazz e do clássico, né? A ficção é uma música clássica e o documentário é um jazz, né? Então, ele tem um tanto de improvisação, mas também tem instrumentos, também tem técnicas, né? Então, são as duas coisas ali, né? E pode ficar muito mais rico do que você tem elaborado no projeto, né? Quando você, né, a rigidez pode te roubar um pouco das surpresas que o próprio projeto novo ali na hora, no real, pode trazer, e o seu filme fica muito mais rico, muito mais, né,
perfeito e pronto, porque realmente vai espelhar aquela realidade. Porque mais uma vez, por mais que você estude, pesquise, vá fazer pesquisa de campo, é a real ali que está acontecendo, né? Às vezes um personagem traz algo novo que numa conversa, num laboratório antes não trouxe, né? Até por conta porque não são reais, não são atores, desculpa, não são reais, não são atores, são reais, são pessoas de fato que vivem aquela realidade. Às vezes por algum motivo não trouxeram que vão trazer depois aquela novidade. E isso enriquece muito. Eu acho uma vez eu ouvi de um professor dizendo tanto de produção, né, a produção geral especificamente, mas eu acho que contar histórias é essa arte de ser flexível, né, de estar pronto, de ter jogo de cintura, de resolver problemas, ser rápido e entregar o produto, né, que é um filme bem feito. Eu já vi filmes com muito problema por serem muito improviso, por exemplo, e de não terem ali um roteiro, e às vezes eu acho que você ter um projeto, um roteiro bem desenvolvido é muito importante, até para a comunicação da equipe, para a otimização do tempo, para uma produção mais criativa, de uma forma mais democrática, para não ficar aquela coisa do diretor ditador, né, que só ele manda e o resto obedece. Então, quando você tem um projeto desenvolvido com uma equipe, todo mundo tem o seu espaço de criação e a comunicação na hora fica muito mais rápido, muito mais fácil. Mas é muito importante, de fato, essa flexibilidade que você está falando, né? Tem até uma história boa de um colega na Argentina, que ele estava fazendo um projeto sobre uma cidade que não chovia há muito tempo. Então, o projeto dele era sobre a seca e sobre as famílias que estavam com sede, que estavam com, né, as questões de um lugar que não chove, a plantação, falta de comida e tal. Uhum. E aí ele chegou lá e choveu. Ele chegou lá com a equipe e choveu. Aí você imagina, chove num lugar que não chovia nunca. Imagina a felicidade, a alegria, a festa, o rojão, aquelas, né, tudo brotando naquela terra e tal. E ele ficou triste que não tinha acontecido nada do projeto, pegou as trouxas a mala e foi embora, ou seja, não filmou o milagre, né, assim, que a realidade estava presenteando para ele, né. Então, acho que tem um pouco disso, assim, né, desse equilíbrio, de achar esse equilíbrio entre o projeto e a realidade, e essa dança. O querido, amado, né, porque a chegada deles, né, coincidiu com a chuva, que era o que eles mais queriam, e aí você imagina, né, se ele tivesse, né, tido essa flexibilidade, podia fazer algo maior ainda, mais grandioso, contar o que era, né, e aí uma abordagem, mas eu acho, outra coisa, a gente não conversou antes mais sobre isso. Existe mesmo a figura do desapego, que a gente precisa desapegar com aquela nossa ideia, até porque por conta dessa necessidade de flexibilizar um pouquinho, né? Primeira palavra, eu lembro que eu participei da produção do meu primeiro curta ainda na academia, e aí eu fui na ilha de edição para poder acompanhar a edição, né? Eu estava ali como direção. E algumas cenas que eu tinha amado caíram na edição, não ia rolar. E aí a primeira palavra de ordem é desapego, né? Então a gente precisa praticar isso em todo o tempo, porque na verdade, muito embora tenha sido a ideia sua, o projeto seu, aquilo nasceu de uma visão sua, o filme não é para você. O filme não é seu. O filme é uma arte que vai ser vista por milhões de pessoas. Então, né, às vezes não é, ele precisa ser aprimorado, elaborado, e aí uma chuva dessa quando o projeto deles, né? Ele podia ter... tem de tudo, né, no documentário. Às vezes tem aquele personagem que na pesquisa parece ser um personagem que vai prometer um filmaço, aí você chega lá e não acontece, o personagem não desabrocha, e às vezes aquele personagem que no protagonista, né, que não parecia prometer nada, quando você liga a câmera ela tem uma magia, né, ela tem uma força aí também, claro, né, a equipe toda, né, é um milagre ali o negócio. Mas eu acho muito importante o roteiro, e apesar desse jazz todo, eu não queria deixar ele de lado, porque eu acho que o roteiro tem sido talvez minha maior bandeira dentro do documentário, vamos dizer assim, né? Eu tenho reivindicado muito esse lugar, e aí voltando na sua primeira questão sobre sim, documentário é um filme, Sim. porque
muitas vezes, agora eu também vou fazer uma provocação, tá? A gente vê documentários que são uma sequência de entrevistas desordenadas e tal, e aí você fala, legal, é um bom trabalho, é uma boa pesquisa para um filme, mas não é um filme. E não é só porque são entrevistas, mas porque não tem curva, porque não tem começo, meio e fim, porque não tem clímax, porque não tem um sentido, né? Enfim, uma organização, e não estou dizendo de uma organização enrijecida, mas de uma estrutura mesmo, falta de estrutura. Então, muitas vezes a gente vê filmes que são muito ricos em termos de história, e personagens muito interessantes, mas que tem uma estrutura fraca. E aí você não se engaja no filme, você nem sabe por quê. Pô, mas a história é legal, os personagens são legais, mas o que está errado? E aí que eu entro muito na história da estrutura, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui convidada para um evento também no DocSP, e era justamente para falar sobre roteiro. E eu lembro que a plateia levantou a mão indignada, disse, mas roteiro no documentário é um absurdo, você está aprisionando a realidade e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E a minha primeira resposta foi assim, na verdade, o roteiro ele é um instrumento muito libertador. E é isso que é esse lugar que o roteiro representa para mim. Ele é um instrumento libertador por várias razões, né? O roteiro ele é um lugar que ajuda você a encontrar a sua história, que nem estava falando, né? Quando você desenvolve um roteiro, o roteiro te ajuda a contar a história que você quer contar da melhor forma, né? Te ajuda a prever o que você vai fazer em campo, né? O que você precisa buscar em campo. Te ajuda a preparar, é um instrumento de comunicação com a equipe muito importante, muito rico. Ele te faz ter escolhas mais conscientes, porque às vezes você, lá no improviso, você acha que você tá freestyle, mas na verdade você está reproduzindo vários formatos manjados, você está reproduzindo uma forma de leitura da realidade que tem ali nas suas referências e que você está reproduzindo até sem perceber. Então, quando você faz o roteiro, você faz escolhas mais conscientes de por que você quer contar daquele jeito. Né? E o roteiro permite que você inove, né? Que continue contando a história de uma forma que ninguém contou ainda, né? Exatamente. E ele te ajuda a não perder o horizonte, assim, sabe? O norte. Então, no documentário, acho um pouco diferente da ficção, mas no roteiro de documentário você está indo e vindo o tempo inteiro, né? Ele é quase como um analista, assim, um lugar de terapia, né? Você vai, você volta, você reorganiza, você vai de novo, tal. E ele é um instrumento muito importante para pré-produção, né? Para produção. Então, é o que eu vou precisar, quanto de orçamento eu preciso, qual é o tamanho da minha equipe que eu preciso. Ele é um instrumento importantíssimo para eu poder dimensionar a minha equipe, tudo que eu vou precisar para fazer aquele filme. Então, hoje em dia, eu não consigo mais trabalhar sem roteiro, assim, eu não consigo nem imaginar o que é fazer um documentário sem roteiro, assim, é muito difícil para mim pensar isso. E eu acho que é um pouco isso sobre roteiro, né? Não sei, tem até algumas coisas que eu... Você falou alguns momentos que eles são documentos diferentes, né? Que nem você está falando agora, pré-produção, produção, após também, né? Porque os ajustes, por mínimos que sejam, respeitando aí essa coluna cervical que o roteiro dá e você não pode mexer, não vai mexer, porque senão você vai contar outra história, como você falou agora. Existem momentos diferentes, né, de se abordar. Né? Vou e volto, ele é exatamente isso, né? De acordo com a fase do projeto, ele tem uma abordagem diferente, é isso? Sim, depende muito do projeto, né? Por exemplo, agora eu estou num projeto autoral que eu estou indo e vindo direto, é uma outra condição, outro contexto. Produções maiores, geralmente a gente fala que existem 3 roteiros, né? Que é o roteiro da pré-produção, o roteiro de produção e o roteiro de montagem, né? Então, ali a gente... E esse roteiro de pré, que é o que eu estou falando mais quando a gente fala... Quando eu estou falando de gramática audiovisual, né? Que o documentário deve ter o direito de explorar essa gramática, não só a ficção, né? A gente estava até brincando. Gramática audiovisual que você fala, o que é essa gramática? O que você chama de gramática? Quando eu falo gramática audiovisual, eu estou falando um pouco desses recursos narrativos mesmo, né? Então, por exemplo... Oi?
luz, enquadramento, essa questão? Também, mas antes disso, porque eu acho que quando a gente está falando de luz, enquadramento, já é, vamos dizer assim, um roteiro de produção, já chega mais nesse lugar. Mas quando, no anterior, que é o narrativo mesmo, você prevê, por exemplo, são técnicas e recursos que são muito usados na ficção e pouco usados no documentário, mas que são recursos fílmicos que devem ser usados no documentário, que é você explorar a ideia do suspense, que é você explorar a ideia de uma construção de expectativa, cenas de transição, cenas que valorizam outras cenas, começo, meio e fim de um filme, clímax. Ou seja, tem muitos documentários, né, que é assim, calma, você não precisa contar tudo de uma vez. Né? Você conta isso, qual que é o momento certo de contar essa informação? Será que a gente pode preparar o terreno para essa informação chegar? Né? Qual vai ser o clímax desse filme? O que você imaginou como clímax desse filme? Qual vai ser a resolução? Então, você tem várias... São vários códigos, vamos dizer assim, narrativos, que são muito explorados pela ficção, mas que não é patente da ficção. Tanto que a ficção, na verdade, ela bebe muito, né? Os roteiristas, a Bíblia, por exemplo, norte-americana, tem esse livro aqui, ó, que eu separei para mostrar, que chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que, por sua vez, gerou A Jornada do Escritor, que eu vou mostrar aqui, já que é um canal de formação. Isso A Jornada do Escritor, do Christoph Vogler, que é uma Bíblia dos roteiristas, que é baseada nesse livro do Campbell. Esse livro do Campbell é simplesmente maravilhoso, assim, e ele que, vamos dizer assim, revelou esse formato da jornada do herói, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que ficou muito banalizado e muito criticado como uma coisa exclusivamente de Hollywood, mas, na verdade, a jornada do herói é uma estrutura narrativa que o Campbell... vamos dizer assim, assimilou a partir do estudo de várias culturas. Ele estudou mitos de várias culturas, de vários lugares e de várias épocas, e meio que desvendou uma estrutura narrativa comum entre elas. E ele constrói a teoria dele muito em paralelo com o Jung, né? Que na época estava falando sobre um inconsciente coletivo, sobre arquétipos que a gente tem na nossa mente, né, que são energias ou arquétipos que todo mundo de todas as culturas, de todos os tempos tem, que é o vilão, o herói, o mentor, e que são energias que todos nós temos dentro da gente, por isso que a gente consegue identificar nos filmes. Sim. Então, é uma leitura super rica, é muito interessante, e eu acho que talvez na ficção, se ela for usada de um jeito... banalizado, ela pode cair em obras muito pouco criativas, mas no documentário ela é um amuleto maravilhoso, assim, de trabalho, sabe? Então, quando eu tô falando sobre roteiro, eu tô falando muito isso, assim, sabe? De estudar, de explorar esses recursos que estão aí, que são recursos narrativos, que estão presentes nos nossos sonhos, que estão presentes na nossa vida. Então, a gente aprende a realmente ler as histórias da vida, não só as histórias que a gente quer contar, as nossas próprias histórias, né? A gente interpreta os nossos sonhos, é muito legal. Então, acho que é um pouco isso da gramática, assim. Aí também tem os planos, as sequências, e aí entra para esse lado mais fotográfico, né? De como que eu vou enquadrar, que cor eu vou usar. E aí, de novo, o documentário também tem o direito de explorar isso, né? Eu sempre falo para os meus alunos, por mais que eles tenham projetos com baixo orçamento, não é porque você tem baixo orçamento que você não vai estar prestando atenção na luz, né, na iluminação, ou naquela cenografia daquele lugar, como é que eu posso representar aquela personagem quando eu for entrevistar ela, será que eu não posso colocar ela do lado dessa janela que está batendo uma luz bonita, se eu quero uma entrevista mais dramática, se é um assunto mais dramático, como é que eu posso deixar essa luz mais dramática? Então, a gente deve usar, né, esses recursos artísticos para poder contar essa história também, né? E é aquilo que você disse no começo, não é manipular nenhuma realidade, é usar as ferramentas para que a mensagem chegue de verdade para quem está assistindo, né? Eu quero a mensagem, aquela realidade retratada, eu quero de uma forma mais especial, quero ajudar que ela chegue de uma forma mais especial. Então, por que não utilizar da ferramenta? Aí você falou, né, dessa questão agora do processo da criação como um todo, né, não só no roteiro. Vamos falar um pouquinho, você falou já, então não é só na hora de escrever,
né? Não é só no documento, roteiro, do script ali que a gente tem para distribuir para todo mundo e ser esse norte, mas é toda a visão do filme, do documentário. Eu tenho esse processo de criação, eu posso utilizar essas ferramentas. E o que isso... vamos colocar assim, as pessoas que gostam da questão clássica do documentário precisam um pouquinho se abrir, precisam um pouquinho entender essa visão. Não é novo, né, Carol? Isso já se fala há muito tempo, não é isso? Por que essa resistência, então? Por que você precisa falar? Por que você precisa ensinar na escola? E você ainda mencionou que os alunos às vezes saem assim, né, com a cabeça questionando o comentário, por que isso ainda, se é uma coisa que a gente já utiliza e vê em algumas, por que ainda é um lugar inabitado ainda? Por quê? Inabitado se diz como? Inabitado de... Ainda você precisa explicar, você precisa trazer essa construção, porque senão a gente vai lá no básico, né? No que sempre todo mundo fez. Por quê? No automático, né, do jornalismo. Eu acho que tem uma coisa muito assim, que quando vem o advento, quando a palavra chega no cinema, né, quando o som vem no cinema, tá. Enfim, o cinema, ele nasce documental, né, ele nasce documentário. Sim, sim. Ele nasce sem fala. Então, eu sempre mostro muito, quando eu faço essa coisa de abrir a cabeça assim, eu mostro muito os primeiros filmes mesmo, o começo do cinema, né? Tá. Porque ele é muito rico. O documentário explorava muito essa gramática, quando não tinha palavra, né? E aí, isso de alguma forma se perde quando vem a palavra. A imagem acaba virando um pouco refém, sabe, do texto. E aí, é muito comum a gente ver isso. A gente tem o texto, né? A gente começa com a entrevista e as imagens um pouco ilustram aquilo que as pessoas estão falando. E um tanto se perde do que as imagens contam por si, né? E às vezes uma imagem conta mais do que 1000 palavras. E às vezes isso é muitas vezes esquecido nos documentários, o excesso do verbo. E então eu acho que esse aspecto da criatividade, né, tem muito disso também, dessa forma que a gente deve encontrar. E é isso, acho que tem muitas formas de fazer documentário, acho que uma forma não é mais correta que outra, não é porque eu me identifico menos com essa linguagem mais jornalística, porque eu acho que o documentário jornalístico é pior ou é inferior, acho que não, acho que são formas diferentes. Eu acho que o documentário que eu escolhi, né, trabalhar e defender, é um pouco esse documentário que, através da criatividade, a gente acessa outras verdades, que através da criatividade a gente expressa outro tipo de informação, né, uma outra informação que não está ali no verbo e não está só no primeiro olhar, que você precisa trabalhar um pouquinho mais para poder chegar numa verdade talvez um pouco mais profunda, vamos dizer assim, né? Muito legal. Eu não falei para você que passa tão rápido, olha lá. Ó. Já são 15 para as 9. Boa, é bem gostoso. Muita gente vai assistir a gente ainda, muita gente vai ouvir você falar dessa paixão aí que você fala sobre o cuidado, né, dessa narrativa. Você tem uma palavra, você tem algo para colocar para que as pessoas, quem é que vai nos assistir ainda não trabalha ou não produz, ou está aqui no Super Cinema porque é um curioso do audiovisual? O que a gente pode falar para inspirar, para guiar, uma palavra de incentivo para essas pessoas com relação à produção documental? Você pode falar um pouquinho também dessa questão como que é no Brasil, talvez, você que está aí nativa já, pode explicar, contar para a gente como é que funciona. E no final da fala, sempre, né, a gente fala não desistir, porque é demais, né, essa arte nesse sentido. Sim. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, assim. Foi um encontro muito feliz, assim, um documentário para mim, assim, um lugar que eu me sinto muito plena, um lugar muito lindo, um lugar onde você é um instrumento que são verdadeiras pontes, assim, sabe, para você acessar outras realidades, outras vidas. É muito emocionante, uma jornada muito bonita.
Eu tive o privilégio de ter essa ferramenta comigo ao longo desses anos para poder conhecer pessoas incríveis, poder entrar na casa das pessoas e poder ter conversas muito profundas com pessoas que eu jamais encontraria, né, assim, dia a dia, assim, fora. Então, super recomendo. É uma trajetória difícil, é difícil no Brasil, a arte em geral é muito difícil aqui, a gente tem muito pouco, a gente não tem uma indústria que nem tem lá nos Estados Unidos, em outros países, né? É bem sofrido, é bem difícil, mas é possível. Eu tô há muitos anos já, né, como documentarista, vários anos já, alguns me arrastando ali, quase, nossa, é muito difícil, assim, mas tem caminhos e é muito importante encontrar o seu caminho, encontrar qual é o documentário que você quer fazer, quais são os assuntos que você quer abordar. Acho que quanto mais você entende o que você quer fazer com um documentário, mais as pessoas te ajudam, né? Quanto mais você entende o que você quer falar, as portas se abrem, assim, tanto em termos de financiamento, quanto em termos de colaboração mesmo, as pessoas deixam você entrar, elas querem te ajudar a contar aquela história. Então, acho que tem muito disso, assim, procurem entender onde é o seu lugar no mundo, o que você quer fazer com essa arte, e confia nisso, insiste, não desiste. Às vezes a gente vai que nem zumbi, assim, levando porrada, mas sabe, vai em frente, que vale a pena, assim, vale a pena, e porque até a gente porque precisa, né? Ama de fato isso, se for fazer outra coisa, vai morrer, né, cara? Por mais, porque aquilo não traz plenitude, aquilo outro não vai trazer a sensação de realização profissional, né? Não é a facilidade que vai determinar o nosso sucesso ou não, né? É aquilo que a gente vê pronto, aquilo que a gente vê feito, ver o nosso nome, tocar em projetos grandes. Eu acho incrível, assim, a proposta é sempre trazer um filme de resultado para alguém que vai assistir. Mas acho que o que maior é transformado é quem faz, quem produz, quem toca naquela produção, quem conhece essas pessoas incríveis que você falou aí da jornada. Entrei na casa de pessoas e ouvi histórias e que mudam a nossa visão de mundo, né? Vai além, muito além de nós mesmos, né? Eu ouvi hoje um parceiro seu aí que trabalha com documentário, ele falou assim, criar uma história para o mundo é uma responsabilidade muito grande, né? É um detalhe muito grande, é uma visão muito... com respeito que a gente faz isso, né? Por isso que encarar a atividade dessa forma vai trazer os resultados, as conexões que for. E quem disse que seria fácil? Ninguém disse que seria fácil alguma coisa. A gente respira no saquinho e vai. Eu acho que as pessoas precisam de filmes, sabe? Eu acho que as pessoas precisam desses trabalhos, assim, às vezes mais do que comida. Às vezes eu vejo muito documentário como um instrumento de cura mesmo, social, sabe? Assim como o analista é com um indivíduo, acho que o documentário tem esse lugar na sociedade de ajudar a sociedade a elaborar suas questões, elaborar seus conflitos, sabe? Então, por isso que é tão catártico, às vezes. Um documentário feito no momento certo, na hora certa, pode ser muito, muito transformador, potente, pode transformar, pode curar problemas, pode trazer consciência, jogar luz para situações que precisam, sabe? É uma coisa que vai além da arte, assim, tem uma função, acho que maior até, sabe? Uma função social muito importante mesmo. E eu gosto sempre de uma abordagem sobre aquilo que nós criamos, transforma mesmo o mundo, né? E que seja o mundo de uma única pessoa, não importa se o que eu produzisse, o que eu falasse, o que eu entregar, produzir transformação na vida de alguém, de uma única pessoa, o que ela não pode realizar com aquilo. Então, a gente respira, estuda, vai buscar, vai entender e espera as conexões chegarem, como essa que aconteceu com você. Eu estou muito feliz mesmo de te conhecer. Outra vez, quando você tiver um projeto pronto, aí esses autorais lindos seus, você volta para contar como é que foi o backstage, que aqui o pessoal gosta bastante de saber como é que foi que aconteceu. Quando você tiver finalizado, você fala, Lilian, bora, estou pronta para contar uma história linda de um doc maravilhoso que vai agregar muito aqui a história das mulheres no audiovisual. Eu agradeço muito a você, a sua disponibilidade, a gente vai se falar. Agradeço Obrigada, Lilian. a gente.
Quem está ao vivo aqui, um beijo grande. Segunda-feira que vem a gente tem mais uma conversa, mais uma oportunidade de contar o que a mulherada tem feito no audiovisual. Obrigada, Carol, mais uma vez, viu? Obrigada, Lilian, foi um prazer. Boa noite. Obrigada. Um beijo para vocês, até segunda.